experimenta construir, realizar qualquer coisa que você venha fazer na desordem. É terrível. Eu quero te convidar a refletir sobre isso. Qual é a ordem que você tem colocado enquanto homem em relação aos teus objetivos? Quais são as prioridades? Existem ordem ou desordem? É preciso haver ordem, né? É preciso colocar as coisas no lugar. E quando nós colocamos as coisas no lugar, nós entramos numa dinâmica de crescimento, de transformação, de realização, de cura. Nós nos tornamos muito mais poderosos, né? Muito mais capazes de fazer e realizar nesse mundo. Então, hoje, Abraão lança luz para nós homens, justamente nessa dimensão do homem enquanto peregrino, um homem que se desafia a descobrir a sua identidade, fortalecendo a sua identidade, a viver uma missão que faz com que ele saia de si e, saindo de si, não se esquecer daquilo que é prioridade, a sua esposa e os seus filhos. Eu quero deixar para você muito claro, muito marcado esse movimento, que ele é tão importante, tão crucial. É preciso viver a sua identidade, é preciso viver esse movimento de peregrino e também é fundamental ter o zelo, a ordem, a priorização daquilo que é a sua esposa e daquilo que são os seus filhos. Hoje, essa crise que nós vivemos da masculinidade é uma crise de homens que estão em conflito com sua identidade, de homens que não conseguem fazer esse movimento do peregrino, de sair de si mesmo, e homens que muitas vezes não priorizam, não colocam a sua esposa e os seus filhos no devido lugar que lhes cabe. Você já parou para pensar nisso? Que nesse ano de 2021, só esse simples movimento de colocar as coisas no seu devido lugar pode lhe dar, né, um caminho excepcional de cura, de realização, de transformação, de ser verdadeiramente um homem transformado, de ser verdadeiramente um homem peregrino igual a Abraão. Eu quero então convidar você aqui nas Sagradas Escrituras, né, eu vou pegar aqui um trecho, refletindo sobre esta figura de Abraão, né? Abraão, ele creu, ele acreditou, à medida que ele acreditou, né, essa capacidade dele de crer, colocou diante dele a promessa de Deus que se cumpriu. E nós precisamos acreditar, nós precisamos crer, nós precisamos ver esse movimento de crer que aquilo que Deus tem para nós, que os planos de Deus, eles se estabelecem na nossa vida à medida que nós fazemos esse movimento de busca, de sair de nós mesmos, de irmos ao encontro de Deus e estabelecermos com Ele essa aliança, estabelecermos com Deus essa aliança de estarmos junto a Ele, né, de buscarmos essa intimidade com Ele e não nos perdermos aí, né, não nos perdermos. Diz aqui em Gênesis 17, verso 1, olha só o que Deus diz a Abraão. Abraão tinha 99 anos quando o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e te multiplicarei sobremaneira. Deus estabelece uma aliança com Abraão a partir de dois movimentos ou duas exigências que Deus faz a Abraão. Anda na minha presença. Anda, se coloque em movimento, mas esteja comigo na minha presença. E seja íntegro, ou seja, não se divida, não permita que os seus sonhos, os seus projetos, a sua vida seja dilacerada, dividida, não esteja inteira, não tenha uma ordem, não tenham prioridades, não tenha uma clareza, entenda? Então, olha só que beleza, que profundidade de palavra. Eu estabeleço uma aliança contigo, mas eu te chamo a andar na minha presença e a ser íntegro. É um segredo que muitos homens precisam descobrir nesses tempos.
A nossa realidade de homem é transformada a partir do momento que nós andamos na presença de Deus. E o que significa andar na presença de Deus? Ao contrário das mulheres, de maneira geral, os homens, eles têm uma espiritualidade que muitas vezes é uma espiritualidade que precisa de um movimento. Eu me lembro de uma colega, de uma amiga da igreja, dizendo que ela se sentia frustrada porque o marido dela não acompanhava ela nas adorações, nos textos, no grupo de oração, e ela queria que o marido acompanhasse ela nesses momentos de oração tão importantes. Ele ia à missa, mas não acompanhava nesses outros momentos. Até que um dia o padre teve aí uma sacada, uma ideia de convidar este homem para estar com ele organizando o churrasco da igreja. Olha só. E a partir de então, este homem se descobriu na igreja ajudando. Ele organizava o churrasco, organizava as festas, ajudava na construção. Ele começou a se colocar na presença de Deus em movimento, anda. Então, homem, entenda que quando você muitas vezes olha para sua esposa e percebe que ela tem uma espiritualidade, um relacionamento com Deus, que vai por uma via que você não se identifica, não significa que você não pode entrar nessa intimidade com Deus por uma outra via. Essa via do movimento, essa via daquele que sente o mover de Deus à medida que vai realizando. O homem tem essa psique, né, de exterior, de realizar, de querer fazer, de querer, né, transformar. E isso é possível, viver tudo isso nessa comunhão com Deus, andar na sua presença. Na verdade, é fundamental para que você não se perca, para que você não se perca nas coisas, para que você não, muitas vezes, nesse afã de querer realizar, ser, não perca aquilo que é essencial. Né? Não chegue um momento da sua vida que você olha e fala, caramba, eu fiz tanta coisa, eu realizei, eu corri, eu me desgastei, eu fui, lutei, apanhei, e quem eu sou? Cadê a minha identidade? Cadê aquele cara que eu realmente era na essência? Cadê o meu chamado? Cadê a minha missão? Então, o homem, para ele não se perder nesse movimento, olha que interessante, ao mesmo tempo que o homem, para se encontrar com Deus, muitas vezes essa dinâmica do movimento, como está dito aqui, né? Anda na minha presença, esse movimento leva você a viver essa potência de Deus, essa força de Deus. Ao mesmo tempo que isso é muito importante, é preciso ter o cuidado que o movimento por si só, a realização por si só, ela não se sustenta e ela não vai te garantir essa certeza de que você está cumprindo o seu propósito, né? Que você está cumprindo a sua missão. É preciso andar, é preciso construir, é preciso realizar, mas sempre na presença de Deus. Sempre na presença de Deus. E quando nós andamos nessa presença de Deus, nós nos tornamos muito mais capazes de ser íntegros. Hoje, um homem íntegro é um homem que consegue, né, realizar sua existência no mundo sem se esfacelar, sem se fragmentar, né, sem inverter a ordem, né, colocando pessoas à frente da sua esposa, colocando o trabalho à frente dos seus filhos. Gente, olha só, aqui a gente está resolvendo um verdadeiro enigma, porque a gente vive esse desafio, eu vivo esse desafio. Eu quero avançar, eu quero construir, eu quero realizar e tenho o desafio de amar, priorizar e cuidar e ser para minha família, para minha esposa, o homem que eu sou chamado a ser. E essa tensão de muitas vezes sentir que eu estou sendo puxado para um lado, mas tem o outro e vem o sofrimento, né, diante de tudo isso. Como eu posso ser, como eu posso realizar tudo isso? É preciso estabelecer a presença de Deus. E certa vez eu conversava com um padre, um grande amigo meu, e ele falava assim, Anderson, nós temos que entender que a presença de Deus, ela não se restringe a determinados momentos formais. É interessante você resguardar o seu domingo e a missa é fundamental. É interessante você ter o seu momento de oração particular no seu quarto, como diz a Sagrada Escritura, é fundamental. Mas entenda que Deus está em todos os lugares, Ele é movimento, Ele é dínamo, o Espírito é força. Quando você entende que você pode viver a sua missão enquanto profissional, enquanto
Homem que tem uma chama no coração de realizar e sente que Deus, que você pode fazer tudo isso na presença de Deus, você se torna uma pessoa íntegra, meu amigo. Você não se fragmenta. Ah, faliu a minha empresa, perdi o meu emprego. As pessoas muitas vezes vêm refletir comigo, Anderson, como você consegue manter a serenidade e o foco na resolução de problemas diante de situações caóticas? Como é que você, muitas vezes, diante de situações caóticas, situações difíceis, eu não vou enumerar elas aqui porque o foco não é esse, mas como é que você consegue manter a serenidade, como é que você consegue manter a fé? É andar na presença de Deus. Eu descobri, irmãos queridos, que alegria ter vocês aqui. Quando a minha filha Helena faleceu no ano de 2016, ela viveu conosco 12 dias de vida extrauterina e 38 semanas e 4 dias. Foi uma experiência única, 12 dias. Esse número, ele tem... Entenda na Sagrada Escritura a riqueza do número 12, você vai se surpreender, é fantástico. Por isso que nós começamos às 21h12, eu fiz esse movimento de começar às 21h12 e a gente começou aqui com Gênesis 12, a história de Abraão começa em Gênesis 12, mas eu vou deixar para você entender depois o significado desse número 12. E a minha filha viveu conosco 12 dias. E eu vou dizer para você, foi um maior sofrimento. Eu posso dizer para você que eu não entendi o que era sofrimento até então. Mas foi um sofrimento que Deus me fez compreender o seguinte: Anderson, diante do sofrimento, eu te dou duas graças. Ou eu intervenho no sofrimento e realizo uma cura e te dou uma vitória sobre aquele sofrimento, ou aquele sofrimento você vai passar por ele e você vai se tornar um homem maior. Você vai se tornar uma pessoa transformada. E foi isso que aconteceu com a Helena, né? E comigo, com a Jaqueline. O sofrimento que nós vivemos em 12 dias com a Helena, assim, nos transformou. Hoje eu estou aqui e eu quero dizer para você, eu nunca imaginei fazer isso, porque ao longo dos meus últimos 15 anos eu sempre dediquei a minha voz, a minha expressão para dentro da igreja, né? Eu sempre estava dentro da igreja pregando, dando formação, e dentro do trabalho também eu fui aprendendo a fazer isso dentro do trabalho, mas eu perdi o medo e a vergonha, porque lá em 2016 eu passei por um processo de sofrimento e eu entendi que eu não podia desperdiçar o meu sofrimento, porque ele me transformou, mas eu também não podia me calar diante do sofrimento das pessoas que estão ao meu redor. Eu não podia me calar diante do tanto sofrimento dos homens que se sentem muitas vezes sufocados, se sentem muitas vezes sem saída, se sentem muitas vezes frustrados porque chega dentro de casa ou está dentro de casa nesse momento que a gente está e percebe que não consegue dar conta, não consegue amar, não consegue se expressar, não consegue ser dentro de casa aquilo que ele gostaria e se cobra pra caramba. Quantas e quantos homens sofrem porque não tem esse movimento de conectar com as suas emoções. Então ele sente sufoca, e aquilo vira uma marreta dentro dele. E muitas vezes, né, isso não é divulgado, mas homens se suicidam, né, em média 3 vezes mais que as mulheres. Homens demoram para falar da sua história, do seu passado, situações de abuso, sofrimento, em média 20 anos, né? População carcerária, homens que muitas vezes... O que é a população carcerária? O que é um homem que entra numa situação dessa de violência? Muitas vezes é um homem que está tão desconectado da sua identidade que vira refém das suas emoções, dos vícios e entra nesse processo de autodestrutivo. Eu já tive, quantas e quantas vezes eu estive no presídio fazendo missão, estando ali como um homem, como missionário, e eu olhava para aqueles homens e percebia homens fragmentados, homens destruídos na sua identidade. E a gente muitas vezes não para pensar nisso e não entende que tudo isso, toda essa situação caótica que nós encontramos na masculinidade, nós podemos encontrar aqui na figura de Abraão Norte. Abraão foi um homem que viveu essa dimensão do peregrino. Ele saiu da sua terra, saiu da sua casa, deixou os seus pais e entrou numa jornada de descoberta da sua missão, da sua identidade, da sua missão. Mas Abraão entendeu que a aliança que ele fazia com Deus, firmava com Deus, se baseava em estar na presença de Deus, se baseava em andar, né? Anda na minha presença e ser íntegro. Meus amigos, é isso. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Quero trazer alguns comentários também para poder compartilhar com vocês aqui. Tem aqui o Ricardo Ariel, que vai estar aqui com a gente também. Obrigado, Ricardo.
o Cadu Marques, essa é realmente uma grande competência sua, meu amigo. Obrigado, meu amigo. E é isso que eu quero, nós queremos, assim, o desejo que Deus colocou no meu coração, essa chama, é de despertar esse espaço do homem casado para que os homens possam se descobrir em relação à sua identidade, à sua missão. E nós vamos agora, semanalmente, todas as terças-feiras, às 21h15, trazer o homem da Sagrada Escritura para a gente tratar um aspecto da masculinidade a partir da realidade bíblica. Beleza? Eu quero te convidar também a marca essa live para algum amigo, algum casal. É muito importante também que as mulheres acompanhem isso aqui para elas entenderem os dilemas, os desafios que nós homens vivemos, enfrentamos. As mulheres são fundamentais nesse processo de descoberta, de crescimento, de amadurecimento do masculino. Então marca aí uma mulher, marca um casal, marca um amigo e vamos junto. Eu aguardo você aqui na próxima terça-feira, nesse horário de 21h12. Agradeço a todo mundo que esteve aqui, sensacional ter vocês aqui comigo, me dão esse apoio fantástico e eu fico muito feliz. E é isso aí, galera, vamos junto, que Deus nos abençoe e vai lá, Gênesis 12, vai lá ler a história de Abraão, você vai se fascinar, é fantástico. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau, obrigado, André, um abraço, Cadu Marques. Valeu, meus amigos, tchau, tchau. Agora eu preciso saber encerrar aqui. Que legal, Calma, que você gostou. Aprender aqui a encerrar esse trem. Aí.